Boa noite, e a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Gerson Santos. Eu queria compartilhar uma palavra da Bíblia Sagrada, que se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 6, no verso 30 em diante, que nos diz assim: Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Jesus lhes disse: Vamos sozinho até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Glória a Deus. Espírito Santo da verdade, Deus de amor, Deus toma primazia nessa palavra, ainda que um período curto, Senhor, ainda que seja para uma única pessoa, mas que o Senhor tome a primazia dos meus lábios e que seja o Senhor a colocar as palavras na minha boca, para que essa pessoa venha a ser visitada pelo Espírito Santo, aquele que tem o poder de convencer o homem do pecado e do juízo. É o que eu te peço nessa hora e já te agradeço pela rica oportunidade de falar do teu amor. Meus irmãos, amigos, ouvintes, esse texto fala da primeira multiplicação dos pães. E também fala nesse capítulo que Jesus foi rejeitado em Nazaré, cidade onde Jesus morou, onde Jesus declarou que o profeta não tem honra na sua própria casa, nem no meio da sua parentela. Assim Jesus deixou escrito, porque quando Jesus retorna para Nazaré, ele começou a ensinar na sinagoga. Interessante que os que conviviam com Jesus, eles ficam admirados pela sabedoria que Cristo estava ensinando. Alguns começam a dizer, mas não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E aí Jesus declara que um profeta não tem honra em sua casa. No capítulo 6 também fala acerca de quando Jesus envia os 12 discípulos para uma missão, para que saíssem de 2 em 2, para pregoar a palavra, para curar os enfermos, para expulsar demônios. No capítulo 6 também narra acerca da morte de João Batista. E no texto que nós lemos, queridos, os apóstolos, diz Marcos, que eles estão retornando da sua missão. E parece que vejo a alegria em que eles chegam para relatar a Cristo tudo que foi feito por intermédio do Senhor na vida deles. E eles chegam alegres, agradecidos. E algo que era para eles ter sido recebido, Jesus dando outro ensinamento, ou quem sabe abraçando cada um deles, ou
deixando claro para eles a sua alegria por eles terem se permitido ser usados. Jesus chama eles em particular. E Jesus fala, vamos, no verso 31, vamos sozinho até um lugar tranquilo para descansar um pouco. Pois tanta gente ia e vinha, que eles não tinham tempo nem para comer. Já tinha meditado há um tempo atrás acerca dessa palavra, e hoje, antes de dormir, o Senhor deu meu coração para meditar novamente. Irmãos, e Jesus, ele é tão detalhista, por mais que eu e você pense que algumas situações que eu e você passam, por mais simples que ela seja, não duvide, mas Jesus está atento a tudo. Parece que Jesus está fazendo pouco caso do que os apóstolos foram fazer. Parece que Jesus não está sendo grato e nem dando uma palavra de incentivo para os apóstolos que voltaram contagiados com o que foi feito através das vossas vidas. Só que Jesus, por se preocupar comigo e com você, ainda que muitas das vezes passe na minha, na sua mente que Jesus não está atento, e ele está. Os apóstolos chegam, irmãos, e era tanta gente carente, era tanta gente necessitada. Mas Jesus deixa um ensinamento. Jesus se preocupa com a saúde mental. Jesus se preocupa com a integridade física dos discípulos. Observe que não é os discípulos que estão se queixando de estar cansado. Não é os discípulos que estão indagando, Senhor, foi labuta, Senhor, foi peleja. Estamos aqui mortos de fome. Não, queridos. É o próprio Cristo que se preocupa com os discípulos e os chama para saírem só ele e os discípulos, sozinhos, para um lugar deserto, para um lugar tranquilo, para que eles pudessem descansar um pouco. Não é que Jesus estava fazendo pouco caso da multidão, não. Jesus sabia que os discípulos necessitavam de um descanso. Seja esse descanso mental, seja esse descanso emocional, e seja esse descanso físico. E o texto ainda enfatiza que eles não tinham tempo nem para comer. Jesus sabia, irmãos, da batalha que foi travada no mundo espiritual. E se Jesus permitisse os discípulos dar continuidade na intensidade que eles iriam, quem sabe algum deles poderia desfalecer. Desfalecer o emocional, desfalecer a saúde, o espiritual. Quem sabe eles poderiam ficar vulneráveis. Mas Jesus, atentando a tudo, chamou eles para ir sozinhos para um lugar tranquilo, para que eles pudessem descansar. Ei, Jesus não está mandando você parar. Jesus nos traz uma palavra para eu e você administrar. Para eu e você administrar. Porque Jesus se preocupa comigo e com você, com o nosso mental, com a nossa saúde, com a nossa vida espiritual. E é essa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite.
Vamos para o próximo vídeo.